Oi, mentorados, como estão o estudo de vocês? Hoje eu vim aqui para explicar para quem tem criança em casa como eu fazia na época que meu filho ainda era bem pequeno para estudar para concurso público. Hoje meu filho tem 8 anos, com 8 anos a criança ela já consegue entender que se você estiver perto dela e estiver focado em outra coisa, ela não fica tão se sentindo excluída. Porque a criança até os 7 anos, ela acha que se você tá fazendo outras coisas próximo dela, ela não é amada, que você dá atenção mais para as outras coisas do que para ela. Eu sempre priorizei a minha família. Então, eu acho que você também tem que priorizar a sua família. Você não pode deixar a sua família de lado. No entanto, você também não pode deixar o seu estudo de lado. Você tem que também se organizar de uma forma que você consiga estudar o mínimo possível e da maneira que você, a melhor maneira possível para você reter aquele conhecimento. O que eu fazia na época de estudos? Eu sempre estudava enquanto o meu filho dormia. Eu ainda, quando na época que eu era advogada, eu já tinha passado na OAB, porque quando eu passei na OAB, eu não era mãe ainda. Então, eu já tinha passado na OAB, o meu marido estava estudando para o concurso da Polícia Militar e eu estava grávida. Ele passou na Polícia Militar e eu decidi que a partir daquele momento eu realmente ia seguir os meus sonhos e ia, enfim, começar a estudar definitivamente para concurso público. No entanto, eu tinha uma criança pequena em casa. Então, quando o meu filho precisava de mim, eu tinha que sempre estar ali junto com ele. Aí eu comecei a ver muita dificuldade nesse caminho. Nossa, advogando, cuidando da casa, tendo que cuidar de si, porque para as meninas que são mentoradas, entendam, a mulher ela também não pode se deixar de lado, porque isso faz muita importância no resultado final mentalmente. É por isso que eu sempre motivo vocês a estarem treinando, principalmente com o concurso de vocês que tem o TAF. Então tem que sempre estar treinando. A mulher ela tem que se cuidar sim, porque isso vai ajudar você na hora, tanto na hora do seu estudo, no decorrer da semana, vai te ajudar a se sentir melhor. Então, o que eu sempre fiz foi isso que eu falei. Eu estudava enquanto meu filho dormia. Meu filho, eu organizei a rotina do meu filho. Ele não dormia quando ele queria. E todas as rotinas, isso é filosoficamente comprovado, que elas, a partir de que você começa o sono, por exemplo, começa a determinar que eu vou dormir só 6 horas por noite, que é o que eu fiz comigo para dar conta de tudo que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir, então eu sempre dormi de 8 a 9 horas. E eu comecei a estudar para concurso, advogando, criança pequena, marido, rotina militar do marido. Eu comecei a entender que para mim não dava mais para dormir esse horário e tá tudo bem. Cada um faz o que dá, o que é melhor para si. Então eu me policiei nos primeiros 21 dias, porque eu digo me policiei nos primeiros 21 dias, porque é fisiologicamente comprovado que até 21 dias você, a partir do momento que você cria um hábito, o seu corpo está acostumando com este hábito. Então, depois de 21 dias, você começa a fazer isso naturalmente. Tanto que hoje eu durmo 6 horas e o meu relógio biológico já desperta. E isso é incrível. Então, o que eu fazia? Eu fiz o meu filho, nesses 21 dias, entenderem qual eram os horários dele para ele dormir. Eu sempre fui uma pessoa matutina. A minha faculdade, inclusive, eu fiz no período da manhã. Então, eu sempre gostei muito de estudar de manhã. À tarde eu sinto um pouco de sono. Depois vai ter um vídeo aí na plataforma falando sobre o que fazer quando você tem sono na hora de estudar. Então, eu sempre estudei quando ele estava dormindo, como eu disse. Então, o que eu fiz para facilitar isso para mim, para que eu pudesse estudar para concurso, mesmo tendo uma rotina de mãe,
de mulher e de advogada, e todo mundo que tem família sabe que não é fácil você conciliar tudo isso, trabalho, vida pessoal, o trabalho do marido, porque ele tinha acabado de entrar na polícia, então ele estava no curso de formação, então tinham muitas demandas ali para nossa família, principalmente a falta de recurso financeiro à época. Então eu determinei que o meu filho, nesses 21 dias, eu ia colocar ele para dormir uma certa hora e ele ia acordar a certa hora. Então a criança, eu fui lá, pesquisei naquela idade, exatamente naquela idade, qual é o horário que a criança deve dormir, quantas horas a criança deve dormir, porque cada ano vai mudando isso e vai depender, obviamente, da criança. Conversei com o pediatra dele e eu colocava meu filho para dormir 8 horas da noite. Eu colocava meu filho para dormir 8 horas da noite. Aí meu filho começou a acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque ele também gosta de dormir como eu. Meu filho sempre dormiu 12 horas, isso era muito bom. Não me cansava tanto. Então ele dormia de 10 a 12 horas. Só que eu comecei a ver que ele começava a acordar 6 horas da manhã, tinha dia. E tinha dia que ele não dormia tanto, então ele acordava, tinha dia que ele acordava 7, tinha dia que ele acordava 6. Só que como eu sou uma pessoa matutina, o que eu comecei a fazer? Pois bem, vou começar a acordar às 4 horas da manhã. Então eu acordava às 4 horas da manhã e estudava até o meu filho acordar. Se ele acordasse às 6 horas, eram 2 horas de estudo. Se ele acordasse às 7, eram 3 horas. Só que nós que estudamos sabemos que essas 3 horas não são 3 horas líquidas de estudo, porque você levanta. Eu estudo naquele método de 50 minutos. 50 minutos, eu paro 5 minutos. 50 minutos, eu paro 5 minutos. Então, você vai contar no final, não acaba dando as 3 horas. O que eu fazia, eu estudava enquanto meu filho dormia. Aí eu comecei a ver que se eu colocasse ele para dormir mais tarde um pouco, ele acordaria um pouco mais tarde. Aí acabou que eu comecei a colocar o meu filho para dormir 10 horas da noite. Eu colocava ele para dormir 10 horas da noite e meu filho ia acordar lá pelas 9 horas da manhã. Então eu conseguia acordar às 4:30 da manhã. Porque o que eu fazia? Eu acordava, fazia minha oração, tomava meu café da manhã. À época, eu ainda fazia treinos funcionais em casa. Eu tinha comprado um programa de treino funcional, porque quando eu engravidei, eu engordei mais de 30 quilos. Então, eu comprei um programa funcional em casa, então eu ainda tinha que correr contra o tempo, porque eu tinha que emagrecer aqueles quilos lá. Então, eu fazia lá mais 15 minutos desse treino funcional, a meta era 15 minutos por dia. Eu fazia 15 minutos, depois eu aumentei para 30 minutos, porque como eu falei, o corpo da gente ele precisa se acostumar com a rotina para que comece a fluir os resultados. E assim foi, eu cuidando da minha família, acordando de manhã para estudar e deu certo, gente. Deu certo, meu filho cresceu, graças a Deus eu passei no concurso. Eu ainda estudo para o meu concurso fim, mas é isso, entendeu? Hoje eu tô na Guarda Municipal da minha cidade, que para mim foi um projeto de Deus na minha vida, que hoje eu posso estar falando para você, ajudando você a estudar também. A Guarda Municipal ela é uma instituição que está crescendo, que tem muito a oferecer e é projeto de vida, eu já deixei isso claro, acho que quem me segue aí, você que é meu mentorado, você sabe que para mim a segurança pública não é para qualquer um, segurança pública é propósito. Então se você virar para mim e falar, pô Mariana, acordar 4 horas da manhã para estudar, isso é loucura. Não, meu filho, se esse é o seu sonho, você acorda sim. Fiquem com Deus, até a próxima, até o próximo vídeo e um excelente estudos para vocês. O que precisar é só me chamar que eu estou à disposição.